funcionário faz de tudo para ser mandado embora. Já viveu essa situação? É muito comum. Eu vejo muito empresários que são vítimas de suas próprias equipes. E eu quero compartilhar com vocês a dor do nosso amigo Wellington. Wellington, que está em um dos nossos grupos de WhatsApp do Atração e Retenção de Talentos, ele trouxe essa necessidade dele. Ele faz a gestão de equipes em postos de gasolina. E o que ele percebeu? Ele está lá no sertão da Bahia, talvez seja próximo de você, mas aqui de nós é um bocado longe. Mas é incrível como os problemas lá de longe são tão parecidos com os que temos aqui. Eu tenho certeza que em todo o Brasil tem um empresário que sofre com essas pessoas que querem ser dispensadas a qualquer preço. Por quê? Elas não querem pedir a conta, elas não querem fazer um acordo, elas querem ser dispensadas e transformam a vida do empresário num verdadeiro inferno. Já viu isso? De norte a sul do país eu tenho certeza que isso acontece. De leste a oeste também. O caso do Wellington, ele comentou que realmente as pessoas começam a tratar mal o cliente, a não cumprir as metas e eles começam assim a ter um comportamento muito ruim em relação ao dia a dia de trabalho, justamente para ser mandado embora. Aí algumas pessoas do grupo sugeriram que ele aplicasse advertência nas pessoas e que isso poderia estar ajudando a fazer a gestão do contrato. Sim, com certeza. Advertências verbais, advertências por escrito, suspensão e até mesmo se for o caso de algo mais grave, uma dispensa por justa causa. Isso tudo acontece e são ferramentas necessárias para que a gente possa manter o contrato de trabalho nos trilhos. O que é o contrato de trabalho? É aquilo que deu início a essa relação empregado-empregador. Quando você fez a contratação dessa pessoa, com certeza você fez um contrato de trabalho. E lá deve estar escrito coisas importantes que você espera que essa pessoa faça. Talvez você não traga no contrato de trabalho toda a descrição de cargo da pessoa. Talvez o seu contrato de trabalho já seja antigo e não tenha nada escrito nele. Tudo bem, você para, senta, faz a descrição de cargo agora, conversa com a tua equipe e explique exatamente o que é que você espera de cada um deles. E você vai fazer a descrição de cargo e você vai documentar isso, sempre colocando comportamentos e nunca adjetivos. E aí, com essa descrição de cargo, você fica com muito mais facilidade para fazer a gestão do cargo. Por quê? Você já sabe o que você espera desse profissional, você já tem isso combinado com ele. Você tendo um regimento interno, então, aí as coisas ficam mais fáceis ainda. Quanto mais você documentar a tua relação do dia a dia, mais fácil, Wellington, vai ser você fazer a gestão da tua equipe. Caso contrário, fica tudo muito subjetivo, fica difícil até mesmo para você dar uma advertência. E tomem muito cuidado, porque como é que você vai dar uma advertência alegando que eles não estão atendendo bem os clientes? Porque vai ficar a sua palavra contra a palavra dele e o que é atender bem. Atender bem é algo muito subjetivo. Eu não consigo medir, mensurar o que é um bom atendimento. As coisas vão ficar muito soltas e vai acabar ficando uma briga de poder. E eu te digo, muito provavelmente o funcionário ganha. Por quê? Porque o ônus da prova é da empresa. E dificilmente você vai conseguir fazer a prova de que ele não atendeu bem. A não ser que você tenha um comportamento aonde você possa medir, mensurar e avaliar se de fato ele está atendendo bem ou não, a menos que você tenha uma reclamação de um cliente. Caso contrário, vocês vão precisar trabalhar com essas metas e essas metas seriam importantíssimos que elas já tivessem sido acordadas no momento da contratação. Quantos clientes cada um vai atender? Porque o fato deles não baterem as metas provavelmente é o resultado de uma série de comportamentos. Quais comportamentos seriam esses? Por exemplo, oferecer um segundo produto cada vez que a pessoa acabou de fazer a compra de um primeiro produto. Isso pode ser uma regra? Pode ser uma regra desde um caixa, a pessoa que trabalha ali no caixa e que ela tem uma série de produtos para serem ofertados, até mesmo para a pessoa que está ali atendendo a bomba e que ela vai ofertar um segundo produto. A pessoa colocou a gasolina, você vai estar ofertando óleo. Só que isso é preciso ser uma regra de um procedimento
procedimento estabelecido. Eu não posso dar uma advertência na pessoa dizendo: as vendas caíram. Ele pode dizer: que culpa tenho eu? E aí a situação fica complicada. Sempre que nós falamos em advertir um funcionário, seja verbalmente ou por escrito, nós precisamos deixar os adjetivos de lado e nos focarmos no comportamento, naquilo que precisa ser feito, que preferencialmente, e eu sei que eu estou sendo repetitiva, deve estar escrito lá na contratação dele, lá na descrição de cargo dele e no regimento interno. E muito provavelmente no procedimento de trabalho. Se você tem um procedimento de trabalho onde está escrito que todas as vezes que ele for abastecer, o tanque de gasolina do cliente, terminou de abastecer, ele vai ofertar o óleo, ele vai ofertar algum aditivo químico, alguma coisa a mais que vocês vendem, seja a troca da paleta, eu não sei exatamente, mas você vai fazer um rodízio, aí você vai ter um checklist de tudo aquilo que ele vai precisar ofertar para o cliente. Então, se ele não seguir exatamente aquilo que foi determinado, passo a passo, daí você pode dar uma advertência. Não porque as vendas caíram, ele não tem culpa que as vendas caíram, mas porque ele deixou de fazer o procedimento correto. Aí sim você pode dar uma advertência, e se o comportamento for reincidente, você não vai dar uma segunda advertência pelo mesmo motivo. Você vai dar uma segunda advertência porque simplesmente ele não obedeceu a primeira advertência, porque ele tem uma personalidade, ele indica que ele tem uma personalidade de não obediência às regras e que ele foi orientado claramente que ele deveria fazer isso. Nós precisamos deixar os nossos adjetivos de lado, porque adjetivo ele só traz complicação. A partir do momento que você faz uma advertência verbal ou escrita com adjetivos, ele pode entender uma coisa, você outra, o advogado dele outra, o advogado da sua empresa outra, o juiz então nem se fala o que ele vai entender. E o adjetivo é muito ruim no dia a dia também. No dia a dia, se nós utilizamos apenas uma conversa com adjetivos, o que acontece com a nossa equipe? Nós temos muitos problemas de comunicação e é comum as pessoas usarem adjetivos e falarem: nossa, esse trabalho está muito bom, nossa, esse trabalho está horrível. Nem o muito bom e nem o horrível explicam absolutamente nada. Qualquer adjetivo deixa a pessoa sem informação, ela fica sem saber se ela está no caminho correto ou se simplesmente ela está no caminho errado. É muito importante você saber usar adequadamente os substantivos, os verbos, trazendo uma explicação do que se trata aquele adjetivo. Porque quando você traz os adjetivos, eles ofendem, eles magoam, eles criam um clima muito complexo. Porque cada pessoa vai entender aquele adjetivo de acordo com a sua própria bagagem cultural, de acordo com as suas experiências, de acordo com o meio de onde elas vieram. Então, de acordo com as empresas por onde elas trabalharam, onde elas foram criadas, elas vão ter um entendimento totalmente diferente para aquele adjetivo. Procura utilizar verbos, comportamentos, e antes de você dar um feedback para o teu funcionário ou uma advertência para o teu funcionário, pense: isso que eu estou falando é algo que ele consegue visualizar? E checa com ele o entendimento. No teu caso específico, vamos começar a fazer procedimento, descrição de cargo e deixar as coisas bem claras para a tua equipe. E se você não é da área de posto de gasolina, tenho certeza que você pode aproveitar muito bem esse vídeo, porque com certeza na sua equipe tem pessoas querendo ser mandadas embora. E talvez você até as mande embora, mas provavelmente por justa causa. Porque a partir do momento que você começou a documentar essas advertências, você pode até mesmo suspender um profissional pelo comportamento. Eu soube de um caso de uma padaria em que os funcionários simplesmente, quando eles queriam ser mandados embora, eles começavam a faltar de sábado.
Sábado é o dia mais movimentado da padaria. Eles faltavam, não levavam atestado e faltavam repetidamente. E sabe o que acontecia? Nada. O dono mandava embora. A partir do momento que isso aconteceu uma única vez, todo mundo já entendeu como funcionava aquela empresa. Cada vez que um funcionário queria ser mandado embora e receber os seus direitos entre aspas, ele começava a fazer isso e faltar. Fique atento, porque a primeira pessoa que você dispensar porque ela está fazendo por merecer ser dispensada, automaticamente você está reforçando para que todos façam a mesma coisa. Vamos ficar atentos às regras e muito atento também às orientações que nós recebemos, porque nesse mesmo grupo de WhatsApp uma pessoa disse: na minha empresa eu não tenho esse tipo de problema, porque eu contrato por, 30 dias, 60 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e então eu contrato tudo por prazo determinado. Opa! Já dá outro vídeo, prazo determinado, mas essa foi a resposta que foi dada para o Wellington. Fiquem atentos, não existe isto, a menos que seja uma empresa que foi constituída por prazo determinado. Então você tem, por exemplo, e essa já é outra explicação, você tem um edifício que está sendo construído, você tem um navio que está sendo construído, então você tem um projeto que está sendo constituído, aquilo tem começo, meio e fim, e a legislação permite que essa empresa tenha um CNPJ que vai fazer com que a empresa fique aberta somente no período da construção daquele edifício e depois automaticamente esse CNPJ é encerrado. Portanto, as pessoas que aceitarem trabalhar nessa empresa já sabem que é por contrato por tempo determinado. Mas qualquer empresa pode fazer isso? Não! As empresas não podem sair por aí fazendo contratos de 1 ano. Isso não existe e essa foi a recomendação que deram para o Wellington. Então vamos ficar muito atento qual é a fonte das informações que nós recebemos. Se você tem dúvida, escreve aqui no nosso canal que eu tenho o maior prazer em te responder. Faz 30 anos que eu estou nesta área, lidando com pessoas, lidando com empresas, empresários e suas dificuldades. Eu vou ter grande prazer em te responder. Mas o contrato por tempo determinado é somente para essas empresas que também estão com um CNPJ por tempo determinado. Não é para todo mundo. O restante das empresas simplesmente vai fazer a gestão do dia a dia das suas equipes e vai utilizar a advertência da forma correta. E é simples aplicar a advertência. Aplicar uma advertência trabalhista é algo muito simples. Você vai descrever o que foi que aconteceu. Você mesmo, você não vai pedir para o escritório de contabilidade, você não precisa pedir para um advogado, você vai sentar na frente do teu computador e elaborar um documento em Word muito simples. Você vai colocar fulano de tal, funcionário da empresa tal, admitido no dia tal, põe algumas informações que remetam a quem é a pessoa. Coloca um documento, portador do documento tal, então aí você já tem bastante informações para que feche quem é aquele profissional. E então você vai relatar o que foi que aconteceu. Durante o período, tal, deixou de oferecer os produtos para os clientes conforme está no nosso regimento interno, conforme está no nosso procedimento. Precisa ter, Ou, se você não tem um procedimento, conforme já havia sido advertido verbalmente anteriormente. Aí, mesmo que ainda você não tenha um procedimento, você pode dar uma advertência por escrito. Por quê? Porque você já fez uma advertência verbal explicando que você precisa que ele faça aquilo. E por ser este o procedimento correto, solicita-se que o funcionário se comporte de acordo com o seu cargo, a sua função. Solicita-se que o funcionário desenvolva exatamente aquilo que lhe foi solicitado. Então você vai criar um texto. Eu estou criando agora um texto da minha cabeça para você, mas você vai criar um texto simples. E você vai ter os dados do funcionário, o que foi que aconteceu e o que é que você quer que ele faça. Que ele faça a oferta dos produtos
seguidamente de ter terminado a primeira venda, por exemplo. Ou se a sua empresa não é de posto de gasolina, você vai escrever o que é que aconteceu. No caso da padaria, um funcionário está sendo advertido porque ele faltou num dia de sábado, que é um dos dias de maior movimento da padaria, e ele está consciente disso, conforme a advertência verbal, e ele não nos avisou sobre a sua ausência, tampouco trouxe um atestado ou alguma coisa que abonasse o seu dia de falta. Então isso é muito importante. E de que forma que você vai dar essa advertência? Em primeiro lugar, é algo entre o gestor e o funcionário. Se você é o dono da empresa e é o gestor, é você e ele. Não me chama RH, não me chama DP, não chama a galera para assistir, não me chama testemunhas, porque tudo isso te gera danos à moral. Ah, mas e aí se depois ele disser que eu fiz alguma coisa com ele? Para! Você é o gestor, você tem o poder diretivo, você é o gestor, vai estar você e ele numa sala, e por isso que é importante que as empresas tenham salas disponíveis para que as pessoas possam conversar. E você vai explicar para a pessoa de que você gostaria que ele voltasse a ser o funcionário que seguisse as normas da empresa. E que isso é norma da empresa. Portanto, você está documentando que ele deixou de seguir e que você gostaria que ele voltasse a seguir. Percebe que é diferente de eu estou te advertindo? É diferente. Você deixou de seguir essas normas e eu gostaria que você voltasse a seguir. Por isso, nós estamos documentando por intermédio dessa advertência. Gente, pensa comigo. Quando você está advertindo, você não está punindo. Você está advertindo porque você quer que ele volte a ser um bom funcionário. Você quer que ele volte para os trilhos. Você está dirigindo o contrato de trabalho que tem entre você, empregado e empregador, e você quer que ele volte para o contrato. Se você quer punir uma pessoa, você vai suspender. E de fato, você pode suspender, como o caso da moça da padaria, que elas faltavam todo sábado para ser dispensadas. E elas podem receber uma suspensão. E aí, logicamente, uma vez suspensa, vai descontar o dia que elas vão perder de receber, então é uma punição. Por quê? Porque mexe, din-din, mexe no bolso da sua equipe. E quando você fala em dispensa por justa causa, encerrou o contrato. Aí não é uma advertência e tampouco uma punição, porque aí você encerrou o contrato. Não quero mais. Chega. E para isso você tem que ter tudo documentado. Então, fuja daquelas advertências que muitas vezes são feitas pelos contadores. Contadores, me perdoem, eu não quero ofender nenhum de vocês, pelo amor de Deus, mas eu sei o quanto vocês são sobrecarregados e o quanto muitas vezes os empresários querem que vocês entendam de áreas que de verdade não é da sua alçada, como por exemplo a área do direito. E eles insistem em achar que contador é advogado e tudo bem, e depois acham que a advertência que o contador fez não está correta. Eu já vi até mesmo advogados elaborarem também a advertência dessa forma, que é quando você encerra a advertência citando de acordo com o artigo tal, o artigo 482, eles citam o artigo com a linha A, a linha F, E. Então você está sendo advertido por desídia. Gente, quem sabe o que é desídia? Se eu acabei de falar que não é para usar adjetivo, imagine esses adjetivos que a gente nem sequer sabe o significado. Isso não faz sentido. E se você aplica uma advertência, aplica duas advertências, aplica suspensão, em todas elas ameaçando o funcionário a mandar ele embora por justa causa. Se você não se emendar, se você não se corrigir, você poderá ser dispensado de acordo com o artigo tal. Fique atento, isso é ameaça. Você está ameaçando o seu funcionário a mandar ele embora por justa causa. A advertência é mais leve que isso. A advertência é quando você quer retomar o contrato e você quer fazer com que esse contrato ande nos trilhos. Só isso. Se você ameaça o funcionário, simplesmente o juiz depois pode dizer: seu empresário, você estava aqui armando para mandar ele embora por justa causa. Coitado aqui do funcionário, você já estava criando essa situação para poder se beneficiar de um mandado por justa causa. E sabe o que acontece? A bênção do funcionário reverte a situação a favor.
E muita gente comenta no nosso canal: esse canal existe para defender os empresários. Esse canal existe para ensinar os empresários qual é a forma correta de se estabelecer a relação de trabalho empregado e empregador. Eu não estou defendendo empresários, eu estou ensinando os empresários qual é a forma correta. Porque eu já cansei de ver os meus alunos serem vítimas dos seus próprios funcionários, serem vítimas das pessoas que eles escolheram para trabalhar. E é por isso que a minha missão é estar ensinando o maior número possível de empresários, porque eu tenho certeza que empresas saudáveis vão oferecer mais empregos, vão fazer com que a comunidade cresça, o país cresça e todos possam se desenvolver. E dar mais e mais espaço para aqueles funcionários que são bons, que estão trabalhando, que estão fazendo as coisas acontecerem. Nós temos que ter a mesma medida com todos eles. Não pode ser assim, tipo, de repente um funcionário trouxe um problema, ele, sei lá, não está usando o uniforme, e o outro funcionário, ele também veio sem uniforme, mas como esse já está me dando problema faz tempo, eu dou advertência para esse, não dou advertência para o outro, porque o outro é a primeira vez que ele esqueceu de vestir o uniforme. Calma, tem leis para isso, você vai tratar todos da mesma forma. O princípio da igualdade perante as leis trabalhistas é você tratar de forma igual a todas as pessoas que são iguais e de forma desigual a todas as pessoas que são desiguais. Ah, então é justo o diretor ter um carro da empresa e o funcionário que trabalha na produção não ter? Esse é o princípio das leis trabalhistas. Agora, se todos os diretores têm um carro da marca XYZ e um diretor tem um carro abaixo, não está sendo justo, porque você não está tratando os iguais da mesma forma igual. Agora, se os diretores têm carro e somente um funcionário tem carro oferecido pela empresa, também não está sendo justo, porque os demais funcionários não têm. Então, os funcionários precisam entender e ter essa clareza do que é o princípio de igualdade. Porque eu me lembro de um cliente com 2.700 funcionários e existia uma regra muito clara de que ninguém podia usar celular dentro da empresa. Porém, os supervisores, eles têm celular, inclusive não é nem deles, é fornecido pela empresa. Supervisores, gerentes, diretores, todos eles têm celular fornecidos pela empresa para serem utilizados dentro do horário de trabalho. Muita atenção a isso. E aí os funcionários falavam assim: ah, mas meu supervisor usa celular, por que eu não posso? Porque você não é supervisor. O dia que você crescer, fizer uma faculdade, for um supervisor, tchanã, você vai usar o celular. Entende? Eu gosto de trazer alguns casos para que vocês possam ter bastante clareza para fazer a gestão do dia a dia da sua equipe. E se ainda assim surgiu alguma dúvida ou alguma coisa que nós não comentamos nesse vídeo, deixe escrito, faça suas perguntas, eu estou aqui para te responder. E eu vou ter um grande prazer em te responder, porque eu acredito que vale a pena a gente ter uma empresa de sucesso e para isso nós precisamos de pessoas de sucesso. E viva com arte, atração e retenção de talentos para a sua empresa. Vamos dar nomes aos bois, vamos exatamente dar espaço para quem está fazendo a coisa certa e mostrar para a pessoa que não está fazendo a coisa certa que não é aquele o caminho.